Olá, alunos e alunas. Hoje nós vamos conversar sobre a história da arte e educação na educação infantil. Então, para isso, eu vou ter uma conversa aqui com a Maria Carolina Barretti, que ela também é pesquisadora do tema do desenho infantil e da arte na educação infantil. Então, nós vamos discorrer um pouco sobre 3 momentos da história da arte e educação que são fundantes. É o momento da escola tradicional, né? Depois nós temos um momento da escola renovada e um momento da escola contemporânea. Então, para que a gente possa pensar a história da arte e educação e para que a gente possa se compreender hoje como arte educador, como professor de educação infantil, é importante que a gente possa situar a nossa prática em relação a essa história. Então, Carol, vamos falar um pouquinho da escola tradicional? Como que é essa escola tradicional, né, da arte, da educação infantil, como ela se manifesta? A gente tem, nesse momento, uma tendência a práticas mais mecânicas, de cópia, inclusive de imagens de artistas, em que a intenção dos professores é fazer com que as crianças se aproximem ao máximo do real, né? Tanto das imagens como dos objetos também. Então, são práticas mais mecânicas, de cópia, de ligue pontos ou seguir o modelo do professor para colagens, por exemplo, com uma tendência também muito a produções para eventos, como o Dia das Mães, Páscoa, Dia do Índio até, que são até bem questionáveis, né, atualmente. Carol, e essas imagens prontas, coloridas, que se dá para as crianças, que nem sempre essas imagens têm uma qualidade artística, estética. Antigamente elas eram mimeografadas, hoje se faz xerox de desenhos de linha para a criança colorir. O que isso significa? Do que isso contribui para a formação artística da criança ou não? A gente agora, né, a partir dessa análise histórica que a gente pode fazer, a gente pode pensar que há uma tendência, né, nessas atividades do professor imaginar que a criança talvez nem possa apreciar uma imagem mais complexa, então há uma tendência a uma infantilização, né, das imagens, então com o elefante com a boquinha, os animais com as carinhas, então há uma tendência a isso, o que muitas vezes não favorece, porque a criança fica presa a esse imaginário e não consegue expandir a sua poética, e também a cópia, né? Assim, a tendência a uma prisão dentro dessas imagens que são escolhidas pelos adultos, né? Isso, acho que a ideia é que a criança vai aprender a desenhar vendo o modelo do adulto e tentando chegar nesse modelo do adulto. E ao contrário disso, né, há uma oposição a isso na escola moderna que inicia no fim do século XIX, começo do século XX, né? Aqui no Brasil isso fica muito forte a partir dos anos 30 e nos anos 80 nós temos uma virada depois, mas nós temos o período da escola renovada, da escola nova, da livre expressão, né, onde a criança expressa suas experiências de vida. Você pode falar um pouquinho como isso se dá na educação infantil, na sala de aula? Para os professores que tendem a ter essa concepção, né, de arte e educação, a gente tem uma ideia de livre exploração de materiais, de tintas, pincéis, até outros materiais também para poder explorar e se arriscar a criar livremente. Há uma tendência à não intervenção do professor, né? Como se a criança tivesse que explorar e produzir espontaneamente todas as imagens, né, dentro da sala de aula, na escola. Esses professores tendem a temer o contato das crianças com as obras de arte, né, com as imagens produzidas por artistas, com medo de que esse contato pudesse frear a sua criatividade inata e a sua produção espontânea. Então, os professores temem dizer algo sobre as produções, né? E também temem o contato. Então, cada um produz o seu, sem poder... E o professor, então ele apresenta técnicas, materiais para as crianças trabalharem, ela até pode ter escolha livre do material com
com o qual ela quer trabalhar ou não, mas é uma coisa que fica livre para a criança, né? Exatamente. E entre as crianças, o que acontece nesse momento da história da arte-educação? Também tem uma infância. tendência dos professores a inibirem empréstimos de imagens, que a gente pode já chamar, né? Então, as crianças, os professores tendem a dizer, cada um produz o seu, né? Cada um faz o seu, cada um faz do seu jeito. E se a criança às vezes pergunta alguma coisa, né? Assim, professora, eu não sei desenhar tal coisa, eu não sei pintar de tal jeito, o professor tende a colocar a criança numa situação de exploração mais solitária, né? Sim. Assim, que ela, não, então vai investigar isso, cada um faz o seu, faz do seu jeito, né? E Certo. a criança, então, tende a ficar mais sozinha, assim, sem poder dialogar muito com outros. Por outro lado, né, Carol, esse tempo histórico foi muito importante para a Certamente. valorização da arte infantil, da espontaneidade da criança, do mundo próprio da criança na sua arte, né? Então, existe esse reconhecimento nesse momento que vem de outras disciplinas até, da antropologia, da psicanálise, né? E mesmo da educação renovada que vai surgindo, né? E da arte moderna também, que tem esse modelo de oposição à arte clássica, né, aos modelos da cultura da tradição, e surge esse artista que faz suas escolhas, cada artista tem a sua regra, né? Em geral era assim, né? Então, mas isso foi importante também para essa valorização da criança, tanto é que muitas coisas desse momento a gente ainda preserva hoje na sala de aula. Esse respeito pelo trabalho de cada um, não é? Esse acolhimento daquilo que a criança faz e essa construção, né, de uma marca pessoal dela nos trabalhos, né? Com certeza, eu acho que esse momento, né, da arte-educação modernista, ele trouxe um ganho, né, incrível para a valorização das produções espontâneas das crianças, né, que na escola tradicional a gente tende a não ter, né? Sim. Então, essa valorização acho que tem uma contribuição muito grande e a gente segue, né, na escola contemporânea com essa tendência, né, acreditar que a arte e a educação tenha que valorizar a poética do aluno. Então, essa contribuição a gente mantém na arte e educação contemporânea, que o que vale é o aluno poder desenvolver a sua poética pessoal. Agora, como é que isso vai se dar é que é diferente, né? E a gente sabe que nos anos 70, 80, né, do século XX, começou a haver um questionamento dessa prática, né, da escola renovada em arte, até na educação infantil, né, porque se percebeu que algumas crianças param de criar, né? Então, as pesquisas passaram a investigar assim, o que trazia essa parada, né? E se descobre através das pesquisas, né? Se formula novas proposições, novos conceitos, onde a própria arte vai entrar como objeto de conhecimento, a arte, as mídias da sala de aula. Você pode falar um pouquinho disso? Então, a gente tem na escola, na arte e educação contemporânea, a gente tem uma ideia de que, para que o aluno desenvolva a sua poética pessoal, ele precisa dialogar com os artistas, com as produções, né, com as quais ele tem contato, tanto da mídia, quanto dos pares, quanto dos artistas. Então, o que se propõe é que a criança possa desenvolver a sua poética por meio desse diálogo. Né? Então, eu sei que você tem uma pesquisa sobre isso, Sim. né, das crianças que aprendem a desenhar umas com as outras, né? Você podia falar um pouquinho dessa sua investigação? Então, como isso pode ajudar o professor na sala de aula, né? Observar esse momento onde as crianças dialogam entre si para avançar na sua arte. A gente observando as crianças produzindo próximas uma outra, seja pintando, desenhando ou modelando, a gente percebe que as crianças trocam muitas informações, né, sobre o modo de fazer, então sobre técnicas, né, de uso dos materiais, sobre temáticas, então quando a criança escolhe desenhar ou pintar um determinado tema, eles trocam muito entre eles, e também os esquemas gráficos, né, assim, então se você cria uma determinada forma, se você usa uma determinada linha para representar alguma coisa. Então, as crianças vão trocando esse tipo de informação entre elas, enquanto elas produzem, e isso faz com que a criança dê saltos e vá produzir imagens cada vez mais complexas.
E é muito interessante o papel do professor nesse momento, né? Porque ao mesmo tempo que você tem que cuidar para que cada uma tenha a sua autoria, né? E que uma não se sobreponha, né? Exatamente. Ao desejo da outra de desenhar, o que ela quer desenhar, mas elas podem aprender umas com as outras, né? Exatamente. Então, isso é muito interessante, né? Nesse momento da arte-educação que a gente está vivendo até hoje, né? A gente está trabalhando dessa forma, né? Exatamente. Então, a gente tem, o professor tem um papel fundamental, porque as crianças também não aprendem a fazer isso sozinhas, né? Então, essa ideia de aprendizagem natural que a gente tinha na arte-educação modernista, ela foi superada. A gente vê que as crianças precisam aprender também a aprender umas com as outras. Então, a depender do que o professor diz ou como ele organiza os grupos dentro da sala de aula, você vai ter uma interação de um jeito ou de outro. Então, se o professor, por exemplo, diz, cada um faz do seu jeito, e a criança fica inibida de copiar. Entendi. E também de emprestar suas imagens. Então, é comum você ver crianças dizendo assim, não, você não pode copiar o meu, né? Esse desenho é meu. E se o professor incentiva essa troca, a criança vai entendendo que o outro está se apropriando de uma parte daquilo para poder aprender também. Então, é uma troca de ensino e aprendizagem entre os alunos. Então, o professor também ensina esse procedimento de troca, né? Às vezes, as crianças dizem para o professor, eu quero aprender a desenhar um tema, um trem, por exemplo, né? Ou um morcego, como a gente viu bastante na pesquisa que eu fiz. A criança, ela diz isso para o professor e o professor se aproveita desse interesse grande que a criança tem para poder para ter contato com outras crianças que desenham já. Então, pode até ser de outros grupos, pode ser de crianças mais velhas, por exemplo, e aí ele promove uma interação também, não só daquela turma, mas com outras turmas, né? Então, isso vai se expandindo. Muito interessante isso, né? Que às vezes não tem mais habilidade ou já se desenvolveu mais, né? Num determinado tema, o desenho, enfim. E o outro pode aprender com ele, assim como esse papel pode se inverter, né? Então, não fica sempre... O importante é que a gente também não deixe que se fixem esses papéis, né? Que todos possam ter seu lugar, né? Tanto de aprendente como de ensinar. Tá bom. Bom, obrigada, Carol. Obrigada. Então, nós vamos terminar aqui nossa aula hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado um pouco, né, sobre essa história da arte-educação para que vocês possam se situar em relação à contemporaneidade.